Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu vou fazer com vocês a correção da prova de legislação da UFRN que aconteceu nesse último domingo, dia 15 de janeiro de 2023, especificamente para o cargo número 113 e 114, que trata do uso técnico em assuntos educacionais. Se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho e vamos para frente. Já deixo aqui uma coisa para vocês que eu fiz uma super live em que eu resolvia questões da Lei 8.112 de várias bancas e muitas das questões que caíram nessa prova eu falei na live. Então o pessoal até comentou lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é o @marquescruz, que pessoal, muita gente chegou, foi só marcar. Essa que eu vi na live. Então foi muito fácil para o pessoal que estava participando lá realmente da live, porque realmente muita coisa caiu assim igual ou muito parecida. Então vamos lá, vamos resolver essas questões aqui. As questões, de forma geral, eu achei que elas foram muito boas. Não tem assim uma coisa muito de você ficar imaginando demais. Se você estudou a lei, você consegue resolver, beleza? Então vai ser uma prova realmente assim, basicamente de memória. Não é uma prova de você interpretar muito situações. Fulano era um servidor e aconteceu isso, aquilo, outro. Não tem uma questão polêmica. Já adianto a vocês que eu resolvi a prova toda inteira sem olhar o gabarito preliminar. E quando eu conferi o meu gabarito com o gabarito preliminar, todos bateram. Então, já adianto que eu não enxerguei nenhuma falha na prova. Obviamente que, conforme as discussões forem sendo mais aprofundadas, a pessoa pode encontrar uma questão ou outra que tenha algo que seja passível de anulação, né? Mas eu, nessa minha visão inicial, eu peguei aqui a prova, resolvi, sei lá, menos de uma hora. Então, eu não tive assim, uma visão de que há algo que possa ser passível de anulação nessa prova. Então, todas as respostas que eu achei foram bem sólidas, certo? Então, vamos lá. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, define como remuneração o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. De acordo com a referida lei, excluem-se do teto de remuneração, dentre outras. A gente falou um pouco sobre isso, né? O que é o vencimento do cargo, o que é a remuneração, e caiu justamente já na primeira questão falando sobre esse tema, esse tópico que a gente tratou lá na live, na super live, e também tem um vídeos aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. Lá no artigo 42 da Lei 8.112, ele vai dizer pra gente da seguinte forma, exatamente: nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá no parágrafo único do artigo 42, ele vai dizer para a gente assim: excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas, que é justamente, a questão diz, excluem-se do teto de remuneração, dentre outras. Ele quer saber exatamente o que é excluído dessa remuneração em relação ao teto. Eu coloquei aqui para vocês justamente esses incisos. Então a gente está falando do artigo 42 e lá nos incisos a gente tem o que é excluído. Ele fala no artigo 42, ele remete ao artigo 61, dos incisos 2 ao 7. Eu trouxe aqui para a gente. Gratificação natalina. O 3 ele foi vetado, então por isso que ele não está aqui presente. Então a gente tem gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Então, tudo isso ele não vai entrar na conta do teto, beleza? Então, vamos analisar as alternativas. A gratificação natalina, o adicional noturno e o adicional de férias, eles excluem-se do teto de remuneração? Exatamente. Gratificação natalina, inciso 2. Adicional noturno, o adicional noturno que a gente tem, inciso 6. E o outro, adicional de férias, né? No caso aí do adicional de férias, está lá no inciso 7. Então, todos esses aí da alternativa A estão corretos, né? Portanto, a alternativa A já é a resposta correta. Então, a gente tem letra A, resposta correta. Só mostrando a vocês aqui porque as demais estão incorretas, né? No caso da letra B, a gente tem que ele trata daí da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Não tem aqui nos nossos incisos do artigo 61, do 2 ao 7. Na letra C, nós temos essa partezinha aqui que ele fala gratificação por encargo de curso e concurso. Também não temos, que é o famoso JEC, né? Então não tem também, então essa alternativa C está incorreta. E na letra D, ele trata aí da gratificação novamente, o JEC, que também, como não está presente aqui nesse
artigo 61, nesses incisos, também está incorreto. Então a gente tem que realmente a letra A. Então, como eu disse, todas as questões eu analisei dessa forma e não vi nenhum que fosse passível de, sei lá, A e B certas, ou seja, de anulação ou de alteração de gabarito. Questão 12. À luz do que dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112, analise as afirmativas abaixo. 1. O servidor cumprirá, a gente falou exatamente isso na live, o servidor cumprirá jornada de trabalho devendo ser respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente, exatamente como está lá no artigo 19 da Lei 8.112, então a primeira está correta. Se a primeira está correta, a gente já pode eliminar algumas, né? A gente elimina a letra A e nós podemos eliminar também a letra C, né? Porque eles não possuem a alternativa 1 e ele pede o que? As afirmativas estão corretas, então a gente já pode eliminar eles. Então a gente já fica entre B e letra D. Então a gente já poderia ir direto para o 3. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do 2, só para a gente ver por que ele está errado, porque a gente já consegue deduzir que ele está errado, porque ele não está nem na B, nem na E, nem na D. Então, a licença por motivo de afastamento do cônjuge será concedida por prazo determinado? Errado, é por prazo indeterminado e sem remuneração. Está lá no artigo 84, parágrafo 1º, beleza? Então, a gente consegue saber aqui claramente que esse item 2 também está errado, a gente já esperava isso. Aí agora vai ser o item que vai determinar para a gente se de fato vai ser a alternativa B ou letra D. Agora a gente já consegue matar. Por quê? Porque se o 3 estiver correto, é a letra B. Se o 3 estiver incorreto, é a letra D. O estágio probatório não ficará suspenso durante o afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual opere. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, ele fala assim, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Esse tópico que a gente está falando sobre estágio sobre afastamento para servir em organismo internacional está no artigo 96. Então, né, a gente sabe que ele fica suspenso. Artigo 96 diz o seguinte: o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dá-se-á com perda total da remuneração. Então, não tem remuneração e também fica suspenso o estágio probatório, conforme fala o artigo 20. Beleza? Então, essa aqui está incorreta, porque ele fala não fica e, na verdade, fica suspenso. Se a letra B está incorreta, a gente já consegue determinar que a alternativa correta, né, a 12, é a letra D. Mas vamos analisar a 4. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio? Perfeito, né? A gente já viu isso aqui em outros vídeos. Então, obviamente, a pessoa está sendo... foi nomeada para um cargo de comissão, possui mudança de domicílio, se ela é servidora, ela tem direito à ajuda de custo. Não importa se é servidor de carga efetiva ou cargo em comissão. É servidor, tem direito. Então, 4 correto, portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora para a questão 13. Considerando o que expressamente dispõe a Lei 9.784, então essa lei ela trata do processo administrativo, certo? Então, essa lei é de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Assinale as afirmativas abaixo. Então, ele quer saber o que é correto e o que é errado. No item 1, a gente tem as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos integram o rol dos legitimados como interessados no processo administrativo. Vamos lá, vamos consultar a lei. Artigo 9º, são legitimados como interessados no processo administrativo. A gente tem lá no inciso 4, as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Então, artigo 9, inciso 4, a gente tem exatamente o que esse item está dizendo. Então, nós temos que esse item está correto. Se esse item está correto, é o item 1, a gente já pode eliminar o item C e também o item D. E agora vamos analisar o 2. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se a data, horário, hora
e local de realização, perfeito, né? Lá no artigo 41 vai dizer para a gente, os interessados serão intimados de prova de diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, horário e local de realização, perfeito. Então nós temos aqui que o item 2 está correto. Então a gente sabe que o 1 e o 2, se o 2 está correto, a gente pode eliminar a letra B. E a gente tem certeza então que o 1 e o 2 estão corretos, então a gente já pode dizer, é a letra A. Mas, né, só para fechar aqui, como eu falei, quando eu analiso aqui o gabarito, eu quero ver todas as que estão certas e por que as outras estão erradas. Para dizer realmente que não tem margem para uma possível anulação da questão. Então vamos analisar aqui a questão de número 3. No processo, aliás, o item 3, né? No processo administrativo devem ser observados alguns critérios, dentre os quais a objetividade no atendimento do interesse público, sendo permitida em alguns casos a promoção pessoal de agentes e autoridades. Pessoal, olha, não li a lei, mas você imagina que, perceba nessa forma que a questão colocou, essa generalização ela ficou muito fraca. Sendo permitida, em alguns casos, a promoção pessoal. Existem alguns casos de processo administrativo que é permitido a promoção pessoal de agentes públicos e autoridades. Não tem o menor sentido. Lá no artigo 2 da Lei 9.784, ele fala a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No parágrafo único, ele coloca, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, lá no inciso 3, objetividade no atendimento do interesse público, vedada, proibida a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Obviamente que é proibido. Então, item 3 está incorreto. Obviamente está incorreto. E, por último, no item 4, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 5 dias. Então, a gente tem que são 10 dias, conforme artigo 44. Então, ele fala que são 10 dias e o item está dizendo que são 5, então está errado. Realmente é a letra A, sem a menor dúvida. Vamos lá para a questão 14. Segundo estabelece a Lei 8.112, as reposições e indenizações ao erário devem ser previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado, obviamente. Nos termos da sobredita lei, o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a. Pessoal, essa questão tá igual, é igual a da live, certo? Então a gente sabe que, eu falei, artigo 46, as reposições e indenizações ao erário, parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Então é 10% letra B. Essa questão aqui, para quem participou da live, foi só, opa, show de bola. Isso aqui foi, meu Deus, né? De graça para quem participou da live. Considerando as normas referentes aos direitos e vantagens, também falamos de direitos e vantagens, também que é uma questão muito parecida com essa na nossa live lá que eu coloquei. Tratando do tema, né, direitos e vantagens estabelecidas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112, analise as afirmativas abaixo. 1. A vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, não está sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Obviamente que ela está. Lá no artigo 62, parágrafo único, ele fala que a VPNI, a vantagem pessoal nominalmente identificada, estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Então, né, essa aqui está errada. Se ela está errada, a 1 está errada, a gente já pode eliminar letra C e letra D. Essa 2, o item 2, nós falamos exatamente na live também. A gratificação natalina deve ser paga até o dia, falei lá na live, até o dia 20 do mês de dezembro. E aqui esse item fala até o dia 30, né? Então é antes do Natal, 5 dias antes do Natal. Errado também. Então, ó, se está errado, a gente já elimina a letra A. Né? Nesse caso, se a gente eliminou a letra A, então já sabemos que a correta é a B. A resposta a questão 15 é a letra B. Mas vamos dar prosseguimento aqui. A remuneração do servidor não é objeto de penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Perfeito! Isso aqui a gente já viu também em vídeo aqui no canal. Não vou trazer o artigo, certo? Até para agilizar um pouco aqui, mas a gente já viu aqui no canal. E no item 4,
o servidor, então a gente sabe que o 3 está correto e esperamos que o 4 também, para poder atender ao item B, né? O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Perfeito. Falamos exatamente esse tópico também na live. Então, quem participou da live, se você ainda não participa das lives, recomendo que você se inscreva no canal e deixe o sininho ativado, bota assim todas as notificações. Quando eu fizer a próxima live, você vai ser notificado. Então, né, numa situação como essa, e isso aqui para véspera de prova foi, ó, pessoal, eu fiz a live, acho que foi na quinta ou na sexta, então foi show de bola, né? Então a gente tem que aqui realmente é a letra B. Então, a letra B é a alternativa correta da questão 15, conforme fala o gabarito preliminar também. Questão 16. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, preceitua que ao servidor podem ser pagas, além do vencimento, algumas vantagens, dentre as quais indenizações. De acordo com as disposições da sobredita lei, constituem indenizações ao servidor, também questão tratada na live. Pessoal, tá demais, hein? Tá demais. A live foi muito assertiva. Ó, artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. A ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. São essas 4 coisas que constituem as indenizações. Então, vamos analisar. Ó, adicional noturno. Adicional noturno não vai ser indenização, vai ser uma vantagem, certo? Então, a letra A cai fora. Gratificação natalina também está lá em vantagens. Então já cai fora. Transporte, a gente viu que transporte é a indenização. Diárias, também indenização. Ajuda de custo e auxílio moradia. Tudo isso é indenização. É algo que você recebe para usar. É diferente de uma vantagem pecuniária, que você trabalhou e recebeu. Isso aqui, o transporte, você está gastando para ir trabalhar. A diária é algo excepcional, né? Algo que você precisou se deslocar do seu local de trabalho e para um outro ambiente, para outra cidade. Então você precisa de uma diária para poder fazer isso, desde que isso não seja o natural do seu carro. Você não precisa fazer isso, é uma coisa inerente ao seu carro, beleza? Da mesma forma, ajuda de custo para você poder se mudar, o auxílio moradia também, né? Dessa mesma forma, para você poder se instalar no outro local, beleza? Então isso é uma indenização. Indenização é diferente de uma retribuição. Então vamos lá, isso aqui indica pra gente que a resposta correta é a letra C, né? No caso aqui, o único que não vai entrar na letra D é o adicional de férias. Todos os demais estão presentes. Questão de número 17. À luz das normas previstas na Lei 8.112, o benefício do auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho ou em quantia equivalente ao menor vencimento do servidor público, do serviço público. Inclusive no caso de natimorto, sendo que na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de. Eu falei exatamente isso também na live. Meu Deus do céu, até eu tô impressionado, que eu nunca tinha visto uma live assim que eu acertasse tantas questões que ia cair na prova. No artigo 196, ele vai dizer pra gente que nessa situação de auxílio natalidade, que é devido à servidora, mas obviamente ao marido também, ao servidor, caso seja o pai, né? Não somente a mãe. Na hipótese de parto múltiplo, ou seja, se tiver gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Então, o valor vai ser de 50% para cada nascituro. Então, 50% letra B. Essa aqui foi uma questão facílima para quem participou da live, foi na hora. Questão número 18. De acordo com as disposições da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para aos destinatários decai em... artigo 54 da Lei 9.784 vai dizer pra gente que esse direito decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé, certo? Então, a gente tem, decai em 5 anos, contados da data em que o fato foi praticado, e não de que ele foi conhecido, certo? Então, contado da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé. Então, a gente tem quanto tempo? Decai em 5 anos. Então, se são 5 anos, a gente fica entre B e C. Contados a partir da data em que os dados que foram praticados, beleza, né? Então, tanto na B quanto na C. E aí ele coloca salvo comprovada má-fé e outro, independente de má-fé. Então, a gente sabe que é salvo comprovada má-fé, portanto, letra B. Então, letra B é a alternativa correta. Vamos caminhando aqui para a reta final, que é somente até a 20ª questão. Né? Com base nas normas acerca do direito de petição dispostas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, analise as afirmativas abaixo. Falei esse tópico também na live, exatamente. Esse item 1, né? A administração poderá rever seus atos
a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. E aí tem um mínimozinho detalhe que torna esse item errado. Porque ele fala, a administração poderá. No artigo 114 fala, a administração deverá. Não é poderá, talvez, se ela quiser. Não, é deverá. Então, essa pequena diferença nessa palavra torna esse item errado. Então, o 1 está errado. Se o 1 está errado, então a gente já pode eliminar D e C. Né? Então, C e D, porque tem o 1. O pedido de reconsideração deve ser despachado no prazo de 5 dias. Ó, lá no artigo 106, ele vai dizer para a gente, cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Aí ele coloca o requerimento, num parágrafo único, o requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Então, o prazo é de 5 dias. Perfeito, então, esse item aqui. Se o 2 está correto, a gente já elimina o A. Se nós eliminamos a letra A, então nós já sabemos que o gabarito é a letra B. Então, a gente sabe que a resposta correta é a B. E para a gente eliminar a chance de recurso ou anulação dessa questão, vamos ver o 3 e o 4. O 3 tem que estar correto e o 4 incorreto. Caberá recursos às decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Lá no artigo 107 ele fala, caberá recurso, e no inciso 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Então, o 3 está correto. E vamos analisar se o 4 de fato está incorreto. O prazo para interposição de pedido de reconsideração é de 15 dias, a contar da publicação da ciência pelo interessado da decisão. Olha aí, lá no artigo 108 ele vai dizer para a gente que é de 30 dias, e não 15 como esse item coloca, então nós temos que esse item de fato está errado, somente 2 e 3, portanto, letra B corretíssima. Vamos agora caminhando aqui para a reta final. Segundo dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112, o processo administrativo disciplinar para apuração de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas se desenvolverá em fases, dentre as quais instrução sumária. De acordo com a citada lei, a fase da instrução sumária compreende, falamos também sobre isso da live, né? Falamos sobre isso, teve até uma discussãozinha lá sobre a instauração no caso da sumária, e no caso do rito sumário, e da situação comum, da normal, né? E a gente falou exatamente sobre esse tópico, e lá, vou trazer aqui para vocês o artigo 133, eu vou até colocar na tela esse, para ficar melhor, porque ele é um pouco extenso. Ó, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143, né, que a gente já tinha falado lá, aquelas autoridades, notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. E aí ele vai falar várias coisas. Ele vai trazer para a gente, né, quais são os passos. Lá no inciso 2 ele fala exatamente o que a questão pede, porque ele pede sobre a instrução sumária. A questão fala, dentre as quais a instrução sumária. De acordo com a citada lei, a fase da instrução sumária, ou seja, o nosso foco aqui é a instrução sumária. E sobre a instrução sumária, está lá no inciso 2 do artigo 133, que diz para a gente que a instrução sumária compreende indiciação, defesa e relatório. Então, a gente tem indiciação, defesa e relatório na letra A. Portanto, é a letra A realmente a correta. E aí ele poderia gerar uma confusão, porque ele poderia colocar instauração, instrução e julgamento, colocar o julgamento e tal, e dar uma confusão na nossa cabeça. Só que ele está falando sobre a instrução sumária. Ele fala especificamente sobre a instrução sumária e sobre ela, indiciação, defesa e relatório. Então, prego batida, ponta virada, vamos para frente. Encerramos aí essa resolução da prova específica da legislação, tá? Da prova de técnico em assuntos educacionais. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, o @marquescruz. Eu sempre anuncio as lives por lá e também a gente tem uma interação melhor. Às vezes você pode mandar um print de uma questão, que aqui no YouTube fica mais complicado, né? Você copiar e mandar a questão, lá fica mais fácil. Você pode dar um print de uma questão que está estudando, mandar uma foto e a gente pode ter uma discussão. Posso ajudar vocês também tirando algumas dúvidas, beleza? Inscreva-se no canal para você ficar antenado sobre todas as novidades. Não esqueça de ativar o sininho, que ativando o sininho você vai receber as notificações dos próximos vídeos.
E clicando no like, como eu já falei milhares de vezes, você indica para o YouTube qual é o tipo de conteúdo que você gosta. Então o YouTube vai passar a indicar esse tipo de conteúdo para você. Então se você é concurseiro, ele vai indicar outros canais, outros vídeos para você nessa mesma linha, o que é muito positivo para você, porque você vai focar muito mais no seu objetivo. O seu comentário ele é muito, muito importante. Então você me fala aqui quantas você acertou, se você participou da live e o que você achou da prova depois de ter participado das lives e ter visto os vídeos aqui do canal. Beleza? Então, só uma frase aqui para finalizar. A vida é uma escola e os melhores professores são os problemas e os erros. Beleza? Até um próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau. Fui!